interessante isso aí. Mas muitas das vezes a Bíblia, irmãos, ela serve para fazer o que, irmão? Para nos colocar no trilho e para que a gente cumpra o nosso dever, não é? Você já imaginou naqueles dias Deus falar para Noé e dizendo: Noé, eu me agradei de ti. E Deus também não tem se agradado de nós? Tem ou não tem? Tem. E por que que muitas das vezes a gente faz o contrário? Não é? Faz o contrário. Porque, irmão, Noé não tinha um manual como nós temos hoje, que é a palavra do Senhor. Ele não tinha. Mas ele tinha um privilégio que Deus disse para ele o que era que ele devia fazer. E o primeiro passo, irmãos, se eu e você, os meus filhos, os nossos filhos, não acreditar na gente, fica difícil. Às vezes, por que estamos perdendo muitas das vezes os nossos filhos? Porque às vezes os nossos filhos não têm confiança na gente. Sim ou não? Às vezes os nossos filhos preferem, às vezes, conversar com seu amiguinho ou sua amiguinha de escola, e muitas das vezes não conversa com o pai, porque o pai, muitas das vezes, ou a mãe, não compreende, às vezes, os filhos. E aqui a gente viu um retrato, irmão, de um pai preocupado com a sua família. Muito preocupado com a sua família. Porque, em primeiro lugar, se ele não fizesse os seus filhos acreditar nele, agora você já imaginou como era que faria? Como era que aconteceria? Primeiro passo, eu acredito que ele reuniu o quê? A família. Ele reuniu os filhos. Meus filhos, Deus me falou. Deus me orientou que eu devia fazer uma arca. Eu tenho aqui a metragem. Eu tenho aqui o comprimento, eu tenho a largura, eu tenho o andar de baixo, que ele me disse como era que eu ia fazer, andar de baixo, andar de cima. E ele me disse que era para mim fazer esta arca, porque ele vai destruir a nação, porque o pecado chegou até a presença de Deus. Eu acredito, irmãos, que assim como foi no dia de Pentecoste, ou bem melhor, um pouquinho, dos dias que Jesus foi para o céu, a Bíblia diz que ele estava lá no monte, e ele conversou com seus discípulos e começou a falar, começou a dizer, disse: olha, eu vou para o céu, eu vou fazer isso, mas eu vou voltar. Eu vou voltar. E o que aconteceu? Quando ele foi assunto aos céus, mas ele já tinha repetido várias vezes: fica em Jerusalém, até que do alto o quê? Sejais revestido de poder. Quando ele foi assunto aos céus, daqui a pouco ele já mandou um emissário. Varões de Galileu, por que vocês estão olhando para cima? O mesmo Jesus que acabou de chegar, ser recepcionado lá no céu, da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar. Vocês não devem se ausentar de Jerusalém. Não se ausente. Irmãos, por incrível que pareça, tinha em torno de quantos irmãos no dia que Jesus foi para o céu? Quantos crentes? 500. O primeiro dia, eu acredito, assim como, depois eu volto para o Noé lá de novo.
Eu acredito que no primeiro dia, lá de Pentecoste estava lotado, derramando, como dizem alguns, saindo pelo ladrão. Ele falou, ele disse, e vai acontecer. Irmãos, e era um negócio tão extraordinário, que todo mundo estava acreditando. No primeiro dia, acredito eu que no segundo dia ainda tinha 99%, 1% já tinha saído. Talvez fizeram como aqueles 2 discípulos lá de Emaús, já faz 3 dias, e nada, né? E nada. Irmão, muitas das vezes nós somos propensos para pedir as coisas só momentâneas, no momento. Se não for no momento, às vezes Deus não me está gostando de mim, Deus não se agrada, e, né? Às vezes, irmãos, o problema não é o tempo que Deus vai responder, é o nosso pedido. E às vezes, meus amados irmãos, as coisas não acontecem porque a gente pede o quê? Bem ou mal? Mal. Ele falou, isso foi bem claro, ele disse, olha, vocês que são os ignorantes, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos. Não foi isso que ele disse? Quem é de entre vós que o vosso filho pediu um peixe, quem é que vai dar o quê? Quem é que vai dar uma cobra? Ninguém. Quem é dos vossos filhos que pede um pão para vocês e vocês dão uma pedra? Ninguém. Aí ele agora disse, vocês que são ignorantes, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos. Aí agora ele disse, mexeu com o céu, disse, quanto mais o vosso Pai Celestial, que está no céu, nos dará todas as coisas. Agora o problema nosso, queridos, é que a gente quer que aconteça na mesma hora. Mas nós temos uma lição no Salmo 40, que é o Salmo dos crentes, irmãos. Faz o quê? Esperei com paciência. Eu falei errado? O que foi que o Salmo diz lá, o quê? Esperei com paciência. Em quem? Às vezes fica esperando nos homens, né? Fica esperando na gente. Tire seu cavalinho da chuva, não espere nada de mim, porque, irmãos, eu dependo de quem? De Deus, e você deve depender também de Deus. Esperei o quê? Com paciência no Senhor. E ele fez o quê? Como é que inclina, irmão? É assim ou não é assim? Irmão, você já imaginou você ter um Deus com este quilate? Chegar diante de nós, eu me inclino diante de vocês. Eu me inclino diante de vocês. Você já pensou um Deus desse jeito? Esse é o Deus da igreja, é o Deus que você serve, é o Deus que você escolheu para fazer o que? Servir de profissão para servir ao Senhor nosso Deus. Voltando, não vou misturar, não vou perder o rumo da mensagem não, pode ficar tranquilo, não estou gagá ainda. Então voltando para o Noé, primeiro dia, animado, segundo dia, mais animado. Quantos anos durou a construção da arca? Deus disse, Noé, eu vou te dar 120 anos, foi? Eu vou te dar 120 anos para tu construir esta arca. Irmãos, segura jovem aí. Às vezes você quer construir um relacionamento pela primeira vez que viu. Irmãos, calma, segura, não, espera no Senhor. Agora esperar no Senhor
É naquele tijolo, agora eu vou esperar Jesus agora. Não, espera para tu ver quanto vai ficar para titio ou titia. Pronto. Ah, eu vou só orar. Tá bom, vai orar, tu faz boa coisa. Faz boa coisa. Mas muitas das vezes uma boa conversa, você começa a descobrir quem é as pessoas ou não. Você consegue descobrir. Ai não, eu estou apaixonado. Vai com esse negócio de paixão. Você sabe quem foi que se arrebentou com o negócio de paixão? Sansão. Não é? Sansão. Quando os pais aconselharam, Sansão disse o quê? Na minha congregação, papai e mamãe, não tem aquela menina assim. Não tem, papai. A sua congregaçãozinha lá é meio cafona, não é? Tem só aquele jovem assim. Não me agradou. Não, meu pai. Meu filho, Sansão, aqui no meio dos nossos parentes, isso é crente. Tem moça assim, não. Mas meus olhos o quê? Meus olhos não agradou. Não agradou. Aí pronto, começou a buscar onde? Lá fora. Né? Lá fora. Deu certo? Em vez dele ir para a lua de mel, ele dançou, perdeu a noiva. Na lua de mel ele perdeu. E ele não se exemplou. Não se exemplou. Aí daqui a pouco ele começou a fazer o quê? Virou um raparigueiro de carteirinha, irmão. Foi ou não foi? Dalila era o quê? Era uma prostituta ou não era prostituta? Ei. Na igreja do Senhor tem algo melhor. Tem algo melhor. Ei, Deus, fala, Deus, continua falando. Tem algo melhor. Deus, irmãos, Ele proporciona coisa melhor para a sua igreja, no nome de Jesus. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Já vi alguém falando que diz que com os dias muita gente ia ajudar ele no mutirão. Bora ajudar o Noé. Daqui a pouco, irmãos, porque naqueles dias não tinha chuva, não chovia. A Bíblia diz que as árvores produziam o quê? Porque acontecia o quê? O orvalho, não era? O orvalho. E a produção, se você puder imaginar, tudo criava, tinha tudo de boa. Porque, irmão, com a presença do Senhor nosso Deus, se não tiver chuva, há maravilha. Se tiver chuva, tem maravilha. Se não tiver, tem maravilha. Se não, irmãos, com o Senhor nosso Deus, tudo é bom. É por isso que uma certa vez, Moisés foi orar, passou 40 dias orando. Quando ele retornou, o povo tinha o quê? Pecado. Tinham feito o quê? O bezerro. Eu não sei se eu falei esses dias que foi a oferta mais rápida que eu já vi na minha vida. Foi. Quando ele disse, nós não temos ouro. Nós não temos ouro. Irmão, nos diz a Bíblia que as mulheres começaram o quê? Começaram a querer tirar pendente da perna, do braço, da orelha. Onde você puder imaginar que tinha ouro, pensa numa oferta rápido. Aí o que foi que aconteceu? Está aqui Arão. Outra coisa, irmão, que eu detesto na minha vida, igreja que eu sou pastor, esses pregadores de negócio de envelope, da tua aliança, irmão, eu dou uma esculhambação num crente que der a aliança dele como oferta, eu dou uma esculhambação bem grande. Você sabe por quê? Porque quando ele estava no altar, aquela aliança foi o quê? Ela foi consagrada. Ah não, eu vou fazer missão lá no Goiás. Me rouba logo, como diz o pessoal.
rouba logo. Não, oferta de igreja que eu sou pastor, quem tira sou eu. Se eu não tiver crédito nesta igreja, no outro dia eu vou me embora, irmão, porque tem igreja por aí para a gente pastorear. Ou a igreja acredita no seu pastor ou não acredita. E o leso, se for leso, um pastor leso, ele tem que se mancar, irmão. Ele tem que se mancar, tá? Ele tem que se mancar. Porque eu sei, não precisa Deus revelar para ninguém quando vence o meu tempo na igreja. Não precisa, não. Não precisa. Não precisa, irmãos. Deus ainda fala com a sua eleita, ainda fala. Ele ainda fala com a sua igreja. Amém? Então, esse negócio eu não sou favorável e não aceito. Uma vez um pregador, ele foi me testar, porque tem hora que o caba testa a gente. Acertei com ele, 2.000 que eu vou te dar, duas noites. Tá feito, bacana. Aí ele chegou e disse, pastor, ele viu muita gente, né? Se eu posso tirar uma oferta, pode. Mas fique sabendo que a oferta é para a igreja. Irmão, aí ele, que eu já acertei contigo, eu já fechei contigo. Irmão, porque não sou melhor do que ninguém, mas quando eu fecho um negócio, vem buscar teu dinheiro tal dia, não é me cobrar, tu vem buscar. Eu estou numa cidadezinha lá, uns 3, 4, 5, 6, quase 7 anos, por aí assim. Vá na rua, no comércio. Eu não compro fiado. Não. Nós estamos construindo um centro de evento lá, 30 por 70. Vá na rua lá para você ver. Aonde é que eu compro fiado? Vê lá. Às vezes eu mando buscar, na mesma hora eu mando pagar. Porque a igreja tem responsabilidade dela, que tem que ter nome. Ela tem que ter nome. E crente também tem que ter nome. Tem crente que compra fiado e não paga. Oh, falta. De quê? Me ajude aí. Olha, deixa eu dar um dado. Eu não vou fugir da mensagem, não. É porque Deus está me pedindo. Eu tenho um amigo que tem uma concessionária lá em Belém. Aí ele disse, pastor, deixa eu te dizer um negócio. Eu vendo carro há muitos anos, mas eu não gosto de vender carro para crente nem para pastor. Mas porque, disse, olha, deixa eu te... Para vocês que não têm crédito, escuta lá. Aí ele disse, quando você vai fazer uma análise de crédito, chega lá, eles olham o teu score, se está bem, por aí. Não é assim esse negócio na score? Aí ele disse, olha, nós vamos esperar aqui o banco que vai te ligar. Você sabe quando é que o banco liga? Sabe quando é que o banco liga? Nunca. Ele disse, irmãos, o negócio está tão preto para pastor. Ele disse, tem hora que um crédito de uma meretriz passa e de um pastor não passa. Eu digo, ô classe ruim. Ô classe ruim. E é porque pastor ganha bem. Ok. Escute lá, pastor faz o quê? Eu não engano vocês, eu não gosto de enganar. Eu ganho bem. Sou merecedor? Não. Agora Jesus disse um negócio. Ele disse, olha, tu nesta vida, vai o quê? Disse para o Pedro lá, tu vai receber 100 vezes mais. E por fim, tu vai o quê? Agora tem nego que não vai ganhar a vida eterna de jeito nenhum. Vai ganhar muita coisa aqui, mas vai perder o céu. Não vai. Não vai, de jeito nenhum. Ou nós cumprimos a palavra de Deus, ou não vamos para o céu. E a Bíblia diz que Deus vai começar o quê? O julgamento por onde? É lá pelo mundo? É pela sua casa. E que nesta noite, eu e você caímos na real, que o céu é real. Jesus morreu em favor de cada um de nós
E nós vamos lá no nome de Jesus. Mês, 2 meses, Noé continuou construindo. E eu acredito que o pessoal começaram o quê? Começaram o quê? Abandonar. Mas, irmão, a família dele estava o que lá, irmãos? 100 anos. Lá. Com 100 anos, irmãos, ele foi rápido. Ele deixou 20 anos de folga, não foi? 20 anos ele deu folga. Terminei, e agora? E a Bíblia diz que Noé fez tudo quanto o Senhor tinha lhe ordenado para fazer. E eu estava lendo, irmãos, algo que me impactou e eu fiquei atemorizado cada dia mais. Capítulo de número 11 de Mateus. Ele falou de 3 cidades. Ele falou de 3 cidades. Irmão, isso me preocupou, isso deve preocupar, e eu quero compartilhar isso com vocês. Teve 3 cidades, irmãos, que não teve jeito, não se arrependeu de jeito nenhum. Mas teve, irmãos, outras que se arrependeram. E para aquelas que não se arrependeram, você sabe o que foi que Jesus disse para eles? Disse: olha, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra. Nós estamos estudando, não estamos nas nossas lições bíblicas. Estamos liçando a caminhada de... Veja bem, isso aqui me preocupa. Porque falar de arrependimento, todo mundo quer falar. Dizer que é crente, todo mundo quer falar. Eu disse um dia desse para uma senhora: minha senhora, a senhora falar de amor é uma coisa, agora a senhora querer cobrar de mim amor, se a senhora praticar o amor, não, aí não. Não vem que não tem. Então preste atenção. Ele disse: haverá menos rigor para Sodoma e o quê? Agora vamos para a gente chegar um pouquinho. Deus julgou os antediluvianos com o quê? Nos dias de dilúvio, com água. E agora vamos lá. E ele disse que para nossa geração, haverá o quê? Haverá o quê, irmão? Menos ou mais rigor? Mais rigor do que Sodoma e Gomorra. Qual era a prática que Sodoma e Gomorra praticava? Tudo que você puder de imaginar de ruim dos homens, é sexualismo, tudo que você puder imaginar. Não vou falar pouco a esse respeito. Porque senão daqui a pouco eu vou lhe processar, pastor. Com muito prazer. Pronto. Então vamos lá. A cidade de Sodoma e Gomorra, ela estava o quê? Mergulhada em quê? No pecado, irmãos. No pecado. Estava mergulhada no pecado. E agora, Jesus chegou ao ponto de dizer: se haverá menos o quê? Rigor para Sodoma e Gomorra do que para a nossa geração. E agora? Noé fez tudo o que o Senhor mandou. E eu e você? Será se nós estamos fazendo? Irmão, a espada que corta para lá, ela tem que cortar para cá. A correção que tem para a tua família também é para a minha também. Amém? A não ser, irmão, se a gente tiver só com o cabo do machado. Porque quando está com o cabo do machado, é porque o machado fez o quê? Caiu. Mas nesta noite, no nome de Jesus, este machado vai flutuar. E nós vamos ocupar o nosso lugar que Jesus escreveu e deixou para cada um de nós. Eu já estou finalizando. Porque se estiver pensando que o Senhor é porque eu tenho uma credencial de pastor,
Negativo. Não funciona. Não funciona. Ah, eu tenho um cartão de membro. Não funciona, não. Não funciona, não. Não funciona, não. Tá? Não funciona. Irmãos, ou temos a verdadeira comunhão ou não temos. E muita gente confunde. Muita gente confunde as coisas, mistura as coisas. Quer ver, escute. Irmão, até para mim dar oferta, a minha oferta, se eu não tiver em comunhão com o irmão, presta para alguma coisa essa minha oferta? A Bíblia diz o quê? Se tu tem alguma coisa, o quê? Contra o quê? Vai e faz o quê? Eu não estou sentindo que eu devo ir. Quem me feriu foi ele, eu não vou. Ô, durão. O que a Bíblia diz a esse respeito? Ele mandou fazer o bem para os meus amigos, para os teus amigos ou para os teus inimigos? Ô, lei dura, irmão. Ô, lei dura. Ele disse, nós oramos só por quem? Por aquele que nos agrada, por aquele. Nós somos desse tendencioso, obreiro. Orasse por aquele aniversário, a gente só convida aqueles que nos convidaram, por aí sim. Jesus disse, ei, os fariseus fazem isso aí normal, ó. Isso aí é normal, é coisa de fariseu. É coisa de fariseu. Mas o crente em Cristo Jesus, ele faz o que, irmão? A Bíblia diz que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos odeiam. E agora, como diz o provérbio do povo lá no Nordeste, e agora, José? Como é que fica eu? Como é que fica vocês? Às vezes tem muitas pessoas que botam nós para brigar e fica de longe, só observando, deixa os bestas e o diabo fica batendo palma quando a gente começa a brigar. É verdade ou não é verdade, irmãos? Aí não estão nem aí fica de longe, e a gente está se estapeando, né, se gladiando, falando que não deve, e é uma das coisas, irmãos, que a Bíblia diz que Deus vai vomitar, sim ou não? Provérbio capítulo 6, e a sétima abomina a sua alma. Eu faço questão já de vocês ver isso aqui. Vamos lá, Provérbio capítulo de número 6, para a gente finalizar. E eu vou finalizar nós entramos na arca que é Jesus Cristo e por aí assim. Agora, vamos lá? Quem já achou o Provérbio capítulo de número 6? Será que minha Bíblia tem? Tem. Eu acho que tem. É depois de Salmo ou é antes de Salmo? Vamos lá? Capítulo 6, versículo de número 6. As 6 coisas que aborrece quem? Vamos lá? Quem tem? Arruma um microfone para um leitor bacana aí que lê bem direitinho. Bem melhor, é 16, irmão, obrigado. Estas 6 coisas. Quem vai ler para mim, Jessé? Lê para mim aí, Jessé. 16. Estas 6 coisas, escute lá, aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Irmão, nós vamos sair daqui nesta noite curado, curado, curado.
Alguém tentou nos matar. Alguém tentou nos destruir. Mas nós estamos o que, irmão? Blindado. Nós estamos blindados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus. E olha agora, para a gente finalizar. Quando ele terminou, ele não saiu, irmão. Deus não mandou ele arrumar laço. Arrumou, mano. Noé, pega um laço aí, sai atrás dos leão, sai atrás dos elefantes, né? Sai atrás de tudo quanto é animal e coloca nessa arca. Ele fez isso? Não. Os animais começaram o quê? Começaram a chegar, e de ordem, viu? Não foi mordendo o outro, brigando. E por que às vezes a gente briga? Me ajude aí. Me ajude aí, igreja de Jesus. Até o último, olha a ordem. Leão com o cervo, né? Entrando tudo junto. E agora não esqueça. Não esqueça o que Jesus fez conosco. Ele é a arca da nova aliança. Ele é a arca da nova aliança. E nós vamos ter que entrar. E a Bíblia diz que é o que? É estreito ou largo? É estreito. É estreito. Nós vamos entrando. Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, está bem contigo? Foi forte o combate, mas a gente venceu. Nós estamos vencendo, estamos conseguindo vencer. Vamos chegar lá, vamos lá. Aonde é que tu vai ficar? Eu vou ficar aqui, eu quero ficar pertinho de ti, porque eu gosto de ti, eu gosto de ti, eu amo você. Vamos se colocar de pé nesta noite. Não vamos sair da arca que é Cristo Jesus com qualquer coisa que não presta. Noé colocou a sua família dentro da arca e Jesus também colocou cada um de nós na arca. E que nesta noite, olhe para o seu vizinho branco. Me ama do jeito que eu sou. Foi Jesus que me fez assim. Diz para o teu vizinho de banco. Cadê os nossos cantores? Se isso não for amor, o céu não é real. Se isso não for amor, eu não quero ir para esse céu. Foi Jesus que fez essas coisas para conosco. E você pode dar um abraçozinho bem. Me ama como eu sou. Me compreende como eu sou. Vamos lá. Deixa o esplendor da sua glória. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu. As andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor, diga: se isso não for amor, se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu. As andorinhas não voam mais. Se isto não for amor,
esplendor de sua glória. Este mundo aqui estava só e ferido no Gólgota para dar a sua vida por mim. Se isso não for amor, o céu não é real. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor. Quantos podem adorar a Deus? Quantos podem glorificar a Deus? Daqui para frente, irmão, estamos blindados no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te apresento a tua eleita, Senhor, que na verdade, Senhor, os pés, o corpo, a cabeça está aqui na terra ainda, mas a cabeça desta igreja, que é Cristo, está nos céus. E os céus, igreja de Jesus, nos aguarda no nome de Jesus, no nome de Jesus. Como é precioso, irmão,